Então, o primeiro passo é o diagnóstico da malha, o estudo da demanda potencial em segundo lugar, que foi feito levantando empresas, né, que durante a análise do protocolo de cargas, né, que consistiu numa pesquisa primária, né, e também essa etapa do projeto contou com a aplicação de modelos de otimização, caso de combustíveis e commodities agrícolas, ou seja, esses modelos clássicos de otimização de programação linear. Em terceiro lugar, foi esboçado um quadro de intervenções para as principais ações que deveriam ser realizadas para alguns cenários que foram construídos de demanda potencial. Foi utilizado um modelo matemático de simulação completa da via, que complementou, que na verdade que fundamentou a, a enumeração dessas intervenções. E, por fim, foram elaboradas recomendações institucionais, né, que envolvem o Estado, relativas a medidas que podem facilitar a concepção desses projetos. Aqui eu não vou me deter muito nisso, a gente tem um slide explicando quais são os principais problemas das linhas que constituem a ferrovia, a FCA. Nós temos um problema na linha norte, né, que tem um trecho entre Alagoinhas e Propriá inoperante. Na linha sul, né, linha sul, ok. E na linha centro, né, temos um problema no trecho de Senhor do Bonfim, a Petrolina, que está inoperante, e o ramal Campo Formoso, né, que nesse momento não nos interessa. A gente tem alguns dados aqui da ferrovia Centro-Atlântica, né? Extensão total, extensão na Bahia. Eu não consigo ler o último, porque eu faço isso. Se quiser. Não, mas acho que isso eles viram que é importante, né? Aqui temos um panorama geral, né, do que acontece com a linha da FCA estando a linha norte da FCA inoperante, né? De modo que faz com que a Bahia, o Brasil, perca a única ligação ferroviária do Sudeste com o restante do Nordeste, né? Aqui temos algumas fotos dos principais gargalos nas linhas, né? Trecho Alagoinhas-Porto Real, o subtrecho de Timbó, alguns problemas também na linha centro, né? Que tem dormentação em estado precário, vegetação toma conta do trecho e elevado passivo de manutenção, né? Na linha norte, os problemas principais são relativos ao fato de muitos segmentos não têm condições de trafegabilidade e existem invasões na faixa de domínio. Aqui temos outro exemplo, no caso da ponte sobre o rio Paraguaçu, né? Entre Cachoeira e São Félix, que é um outro problema que deve ser atacado pelo governo. Eu estou avançando um pouquinho, porque senão a gente já perdeu muito tempo, né? Neste quadro, a gente apresenta aqui um diagnóstico, né, da situação atual, condensado, né, cruzamento de carga por eixo e questões relativas à baixa velocidade comercial. E só repetindo aqui, de maneira geral, esses trechos possuem os principais problemas. Oi, a gente estava vendo a tela e parece que ela saiu da... A gente não consegue mais ver as telas da apresentação, não. Então eu vou ter que voltar, né? Tem que abrir de novo. Isso. Estranho, né? Camar. Ela compartilhou. Já foi agora? Está aparecendo Está agora? aparecendo agora? Tá, agora. Ok. Pensa na hora que você passa. Está no PDF ou você passa pela seta? Não, passa pela seta. Né? As condições precárias das vias se espelham em dormentes inservíveis, apodrecidos, ruptura de ateios, desmoronamento de postes, recalque de fundações. Posteriormente, a gente envia o material para vocês, né, para que a gente não tenha que se deter muito nisso. Defeitos nos trilhos, lastro de pedra britada desbitolado, poluído, insuficiente na sua seção transversal.
Estão vendo? E finalmente chegamos aqui à metodologia para estudo da demanda potencial. Essa metodologia combinou um estudo que vem de baixo, através da aferição dos protocolos de cargas, né, que em estatística a gente chamaria de abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, né, e um outro estudo, um outro método, né, que baseado no método um modelo determinístico de programação linear, que é já que a gente conhece como método top-down, né? Ou seja, a gente vai usar algumas variáveis que explicam o comportamento da evolução da demanda das ferrovias, né? A partir de alguns, digamos assim, algumas variáveis que a influenciam, né? Aqui a gente acho que está bem pequenininho, né? A gente tem, por exemplo, esses parâmetros aqui, por exemplo, restrições de capacidade, tarifas, custos de transporte e armazenamento, custos tributários, etc., né? E esses modelos foram aplicados a esses setores aqui, os setores de combustíveis, grãos, soja e milho, açúcar, farelo de soja, mineração, produtos químicos, madeira e mandioca, né? Os resultados para o protocolo de cargas foram obtidos via contatos do consórcio junto a instituições como a FIEB, a CIENG, CDPM, a Biquim, né? Foram contatadas mais de 2.000 empresas e cadastradas 98 respostas que foram obtidas por meio de questionários, né? Essa ata de reunião aqui mostra um pouco como foi aplicado esse questionário nos atores fundamentais, os stakeholders desse projeto. A abordagem teórica, né? Ela foi utilizada em todas essas cargas, né? Aqui eu vou usar alguns exemplos para ilustrar, né? Nós conseguimos apurar por meio disso aí, fazer algumas estimativas, fazer alguns cômputos, né, do volume de carga atual transportados, né, combustíveis pela linha centro, linha norte, né, linha sul, para granéis sólidos. Eu vou passar isso um pouco rápido, porque eu pretendo chegar já nos resultados condensados dessas informações, né? O mesmo foi feito, essa metodologia foi aplicada também a granéis sólidos, né? Através dela, a gente pôde obter alguns dados sobre o volume exportado pela FIOL e para outros destinos, como Cotegipe, Tubarão, Espírito Santo. Esses valores estão indicados nessas tabelas. Também calculamos, projetamos a produção de eucalipto no setor de madeira, no setor químico também, fizemos algumas projeções, né? Isso aqui provavelmente pelo método matemático, né, de redes, de fluxos totais relativos ao setor, do setor para outras unidades da federação, filtro de fluxos e volumes e algumas projeções de movimentação ferroviária. Todos esses dados, aliás, eles estão descritos, são apresentados nos documentos da malha ferroviária, que, salvo engano, eu já entreguei o estudo completo a você, né, Edgar, por e-mail. Tem algum tempo? Acho que nós temos aí. Acho que Valença só recebeu o executivo. A gente vai mandar também o completo, que ocupa muito espaço, aí a gente colocou isso no Drive, né? O mesmo também para mineração, aqui são os volumes projetados, né, para Andorinha, Jaguari, Bahia, Brumado, Santa Luz, e aqui para a Bahia como um todo. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Essa programação, uma pergunta rápida, essa programação é do consultor ou é da empresa? É previsão do consultor ou é programação da FCA? Você está falando o quê? Essa anterior que você mostrou. Esses números? Esse que você mostrou aí antes. Isso são volumes... Valência, está ouvindo? Pode falar, Matheus, pode falar. Esses volumes eles foram prospectados pela consultoria, tá? Os volumes que a VLI projeta são inferiores.
volumes que a VLI projeta, basicamente, é a manutenção da carga que está aí. Não chega a 1 milhão de toneladas. Vamos falar apurados muitas empresas, né, Matheus? Pelo pessoal da Prodec LED. Há muito tempo, eles fazem cobre de Jaguarari. Há muitos anos. E aí, É aí que eu estava. e aí? Bahia, Andorinha, Bahia. Não sei se já transportaram alguma vez. Jaguarari de Herdade, há muitos anos que ele não transporta. Grumado, Contagem, aí tudo bem. Grumado, Eles não transportam, Valença, porque a via não tem condição hoje de trafegabilidade. Aqui é carga, é potencial, né? Deve ser. São projeções, né? porque hoje eles transportam Promita de Campo Formoso para o Juco. Aí não consta Campo Formoso, porque Andorinha é uma jazida, é uma mina. É pena que o Tran não esteja aqui presente, mas é uma jazida a ser explorada. Porque hoje eles tiram Promito ainda de Campo Formoso. Ok? Resolvido? Vamos. Não, é só que isso aí para a empresa, né, junto com o pessoal. A mineração, aqui a gente tem alguns grandes projetos, projeto Colomia, projeto Greystone, né? Eu, na verdade, até estava perguntando outro dia, porque eu não tenho muita informação sobre esse projeto Colomia, não. Mas me parece que eu até gostaria de ter algo mais atualizado. Quem pode dar essas informações é o Tran. Porque isso está concluído de 2019 e 2020, né? E ali está faltando. O projeto Greystone, acho que já tá em curso lá, né? Está faltando um trecho aí que eles vêm fazendo, que é. O Colomia? Eles vêm transportando minério esqueci agora o nome, do município até próximo a Santo Antônio de Jesus. De Itanhaçu. Daí embarca até Castro Alves. Daí embarca em caminhão para ir para o estaleiro enseado, né? Esporadicamente alguns. É um transporte de minério de ferro. Sim. Inclusive minério da Greystone, tá vendo? Você está falando de qual? Ah, não. Bamin. A da Bamin, tudo bem. A Bamin não aparece aí. Ela aparece mais à frente, né? Alguma a gente fala. Aqui a gente tem a demanda potencial já consolidada, né, para todas as linhas, né, para um horizonte que vai de 2021 a 2045, que pode ser vista tanto para granéis sólidos, quanto para combustíveis, químicos, mineração, e os outros tipos de cargas foram agrupados nessa última categoria, né? E as estimativas no quadrinho ali do lado, né? Para 2021, 2025, 2045, né? Só lembrando aqui, a gente tem a gente fala do potencial dessa área. A linha norte tem potencial para químicos e madeira. A linha centro é uma linha de menor potencial, né? Movimentação de combustíveis e minérios. E a linha sul, perdão. Me perdoe, mas a linha centro é justamente onde está a Caraíba, onde está a Colomia, na linha centro. O Valença? Valença? Estou ouvindo. Essa carga da Colomia não foi considerada para a linha centro, exatamente porque esse projeto ele é de tal dimensão que, se alcançado o volume projetado de 20 milhões de toneladas, nós fatalmente vamos partir para
para a construção de uma ferrovia nova. Tá? E provavelmente uma ferrovia, provavelmente não, certamente uma ferrovia com a bitola diferente, a bitola larga, de 1,60 m. Então, essa carga que foi considerada aí para a linha centro são de minerais de menor volume e combustíveis, basicamente. Vocês conseguiram ouvir? Ouvimos, sim, ouvimos. Ah, perfeito. Vou botar assim, porque às vezes está cortando a parte. Ah, sim. Dá para arrastar. Então, esses são os resultados consolidados, né, do estudo. Aqui temos alguns cenários para demanda, né, que até lembram um pouco aqueles cenários do PIO, né? Temos um cenário vamos trabalhar aqui no cenário conservador, né, que resultaria num volume de 1,9 milhões de toneladas. Um cenário moderado, né, que poderia alcançar até 4,8, né? E um cenário agressivo que resultaria em algo em torno de 10 milhões de toneladas. Agora, acontece o seguinte, né? Aqui nós temos aqui uma estimativa dos fluxos atuais, os fluxos quando da finalização do trabalho, e algumas estimativas desses mesmos fluxos a partir do cenário conservador anterior, que é um cenário bem modesto, né? O cenário agressivo é como aquele outro, ele condensa tudo, engloba tudo o que é previsto nos demais cenários, né? Nesse quadro, que é importante, né, nós apresentamos as principais intervenções previstas pelo estudo, né, no caso da adoção de uma dessas opções para a cenarização, né? No caso de uma intervenção conservadora, né, vamos botar aqui, porque senão ninguém vai enxergar, né? No caso de uma intervenção... A gente manda isso aqui depois para você. No caso de uma intervenção conservadora, seria necessário recuperar subtrechos críticos da plataforma, fazer sinalização em passagem de nível, substituir trilhos dormentes, fixação rígida e aquelas... A MV são aquelas... Como é que chama aquelas obras? Obras customizáveis, né, Edgar? Hein, Matheus? A MV são aquelas obras, eu até tinha feito... tá. Arquitetura modular volumétrica, para não me esquecer. Soldagem de trilhos, ou seja, coisas bem básicas, recuperação do subtrecho, do Senhor do Bonfim, estabilização de plataforma entre o Cimo de Almeida e Urandi, estabilização de infraestrutura, superestrutura entre Simões Filho e Alagoinhas, reconstrução do subtrecho entre Paripe e Simões Filho. A intervenção moderada ela já envolve um nível maior de recursos, porque ela engloba construções também, né? No caso de uma variante de contorno entre Cachoeira e São Félix, e no caso da variante de Camaçari. E, por fim, uma intervenção mais agressiva, né? Eu passei aqui, não foi? Que prevê terraplanários, demolição de linha para retificação de traçado das curvas, retificação de traçado nas curvas, uma construção de acesso ferroviário. Aqui, vamos tentar ver, porque acho que ninguém vai conseguir ver isso aqui. Um acesso ferroviário para o Porto de Juazeiro, construção de um ramal de feira, da Conceição da Feira à Feira de Santana, um acesso ferroviário ao Porto de Salvador. Ali embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver nitidamente, tem a estimativa do custo de capital, né? Disso aí, o CAPEX de 646 milhões, no caso da intervenção conservadora. Só uma ressalva, viu, Creumano?
Sim. Isso aí está com preços, eu acho que de 2018, Sim, que era o que a gente tinha. sim, é. Isso aí, sendo atualizado, você vai colocar aí mais 25% de cada A gente estimativa dessa. teria que estimar de novo, né? Sim, sim. Porque a gente teve um aumento do trilho muito expressivo, teve um aumento do concreto também muito expressivo, então isso impactou muito os preços hoje em dia. Não, mas a gente pode usar pelo menos essa proporção, né? Acredito que Você deve colocar aí em torno de 25% a mais. 5%? 25%, pelo menos. 25%, eu peço que tem de 5%, por isso. Tá certo. Então, o CAPEX é esse. Temos aqui também um resumo, né, dessas intervenções, né, bilhões. Se a gente bota assim, ninguém enxerga, né? Tá bom assim, rapaz. Não está conseguindo enxergar? Aqui Tela cheia. está bem ruim. Vamos botar cheio. Você pode arrastar ele, se ele ficar na frente, entendeu? O que você está falando? Quando você coloca de tela cheia, esse quadrinho do Teams que fica aí no canto, você pode Ele pode ser arrastar arrastado se ele ficar do lado. Não, deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo fazer isso sem fechar esse meu. Não, volta para o. Para o atual, e para o atual, embaixo ali à direita. Nossa, agora foi. Deixa Faz falando o seguinte. Vai lá. Deixa assim. Então, aqui a gente tem os resumos das intervenções em milhões de reais, conservador, o caso da intervenção, aqui são os valores, né? E no caso conservador, a gente tem 650 milhões, moderado 1,7 bilhões, agressivo 2,8 bilhões, isso aí no final de 2029, né? 2025, meio 650 milhões de reais. E o ganho operacional, né, em termos de carga por quilômetro hora, que está descrito nessa tabelinha aqui embaixo, né? Aqui a gente faz a simulação, né? Nesse caso aqui, a gente fez a simulação através do método matemático, né? Utilizando aqueles indicadores ali, tonelada útil gerada, material rodante, pares por trecho, utilização física dos trechos, produção por vagão, e etc. Né? E a partir daí, calculamos alguns cenários também, né? Que são os cenários para baseline, né? Ou seja, o período T0, né? Você tem, no caso da demanda baseline, por exemplo, 77 milhões, né? 1,1 milhão, né? 770, acho que não chega a 1 milhão, 770 mil. 1,1 milhão, né? 1,1 milhão e assim por diante, até 11 milhões, em torno de 11 milhões de reais na intervenção agressiva, né? E a tonelada útil média por viagem, né? No caso da baseline, né? Você tinha, no caso da baseline, você tinha algo em torno de 1.271 e na agressiva 1.621 toneladas, né? 1.621 toneladas, né? Temos aqui também um gráfico que mostra o ganho operacional, né? No caso da utilização desses indicadores, né? E alguns resultados gerais por tonelada útil. Aqui algum resumo dos principais indicadores, né? Tonelada útil, milhões por tonelada útil, material rodante necessário. Esses valores a gente vai disponibilizar na apresentação para vocês, né? Senão vão perder muito tempo livre lendo aqui. E, por fim, o estudo termina com a análise socioeconômica, né, de retorno desses projetos. A análise socioeconômica ela tem a seguinte característica, né? Ela é feita com preço sombra, né? Que são preços que espelham o custo de oportunidade dos recursos, né? Então, quando você fala em benefício e custo social, você está falando benefício levando em conta
que você vai abrir mão, os investimentos você vai abrir mão em um setor para investir nesse setor ferroviário aqui. Então, os resultados alcançados na análise socioeconômica também são positivos, né? A essa taxa aí de desconto de 8,5%, que é a taxa que o Ministério da Infraestrutura atualiza de tempos em tempos, né? A gente tem esses ganhos aí em bilhões, né? No caso da agressiva, 5,9 bilhões, moderada 5 bi, 2,8 bi no caso da intervenção conservadora. Aí você, perdão, a intervenção moderada você tem a agressiva e a moderada. Foi uma outra subdivisão que a empresa adotou, uma de 5 bi, a outra de 2,8 bi. A conservadora moderada, 2 bi, conservadora moderada, 2 bilhões, a conservadora 465 milhões. A conservadora, a baseline conservadora, né, a gente trabalha só com baseline conservadora, de 336 milhões de reais. O CAPEX total dessas intervenções também está descrito aqui, né? No caso da agressiva, um CAPEX de 3,41 bi, né? E aqui a gente tem os resultados, né? Obviamente, na intervenção agressiva, o seu ganho social vai ser maior, né? Chega a aproximadamente 6 bi, né? Aqui o CAPEX total para o cenário, né? O CAPEX total, né? Quantas intervenções vão ser feitas, material corrente, né? E despesas correntes chega em torno de 3,41 bi, né? Aqui o gráfico que mostra a evolução desse VPL, né? Intervalo de viabilidade, né? Você nota que a intervenção conservadora ela fica em 1,1. Então, ela não está dentro da nossa faixa aqui de viabilidade. Note bem que a consultora adotou até uma taxa um pouco menor do que a taxa recomendada pelo Ministério para ter um grau maior de flexibilidade nisso aí, né? Então, você está admitindo aí que até aquela taxa de 2029 da moderada é aceitável no investimento, né? Aqui a gente tem uma tabela que condensa esses dados do CAPEX, necessidade de inversão, o VPL, o valor presente líquido, a necessidade de inversão, o percentual relativo do CAPEX, né, em cada um dos casos. E terminamos com algumas recomendações institucionais, né, porque se tratam de projetos que requerem um grande apoio de capital. Há uma necessidade grande, principalmente no caso agressivo de inversão de recursos públicos, né? Então, o governo é necessário que o governo dê uma contrapartida generosa no caso desses projetos. Há um contexto de renovação da concessão ferroviária que é desfavorável, né? E também uma questão relevante é que esses investimentos dependem da captura agressiva dessa demanda, né? O estudo, então, recomenda que seja considerado preliminarmente um cenário de demanda potencial moderado, né? Elmar, eu só queria que você voltasse aí para a tela onde aparece a comparação com o baseline. Acho que é umas 2 telas atrás. Essa aqui não. Não, avance uma. Ela está bem pequena. Aí. Essa, tudo bem. Peraí. Não, aí não tem um baseline, não. Eu acho que você avança mais um aí. Essa é a do VPL. Não. Aí. Essa, tudo bem. Veja que no baseline, que é a situação que está sendo proposta, né, pela própria NTT, o volume de recursos previsto está na ordem de 30 milhões de reais. Certo?
Aqui, não? Embora sim, embora a concessionária tenha anunciado, não sei de onde é que ela tirou esse número, mas anunciou um volume de investimento daí da ordem de 1 bilhão e tanto, 1 bilhão e meio, coisa assim. Você vai analisar o que ela está chamando de investimento, você vê que basicamente esse investimento se dá ao longo de 30 anos e é todo feito em manutenção do que já existe e material rodante. Material rodante, você sabe que não é um investimento que você faz na linha, é um investimento que você faz em equipamento que você pode transferir para onde você quiser. Então, você não pode considerar isso como um investimento na malha da Bahia. Você considera isso como um investimento na concessão como um todo. Em segundo lugar, você considerar como investimento simplesmente a manutenção do ativo durante o período que seria renovada a concessão, chega a ser uma coisa meio, eu diria, obscena, né? Então, eu só queria chamar a atenção para esse ponto, porque existe uma diferença grande entre o que vem sendo apresentado, propalado pelo concessionário no discurso e o que efetivamente está sendo proposto. E a gente precisa ficar atento a isso. É só isso que eu queria falar. Pode seguir, João. Boa contribuição. Aqui é importante, a gente já falou disso, né? Então, aqui a gente tem algumas recomendações institucionais, né? Um apoio ao novo marco regulatório, né? Comentando transporte ferroviário, acesso a investimentos privados, está relacionado àquilo que até falei já com o Edgar, se não me engano, sobre a necessidade de apostar nessas short lines, né? Esse tipo de opções, né? Um convênio junto à União, que é uma possibilidade também, né? Para buscar delegação de ferrovias ou short lines que vão ser desenvolvidas, né? Protagonismo na renovação da Ferrovia Santa Atlântica, né? Da FCA. Aumentar também a off short lines, né? E apoiar a renovação do reporto, embora com uma ressalva, né? Me parece que o acesso a esse benefício já não é permitido agora, né? A gente acho que já vai tocar nesse tema na última reunião, não foi ainda, Valença, não? Você lembra? Porque é um benefício tributário, né? Que você me parece que, né, Matheus? Já expirou isso, não? Já expirou, mas eu acredito que isso deva ser renovado em algum momento, porque senão fica impraticável você fazer investimento. Até em função do aumento de custo que esses insumos tiveram aí muito acima da inflação, é praticamente impossível. Isso é uma outra questão, viu, Edgar, que eu acho que a gente precisaria abordar em conjunto com a questão da própria infraestrutura, que é a cadeia produtiva associada à própria infraestrutura. Eu tenho percebido o seguinte, que se a gente não tiver uma política específica, isso tende a se tornar um gargalo cada vez maior. Vem aí de uma situação onde a gente está saindo, em tese, de uma pandemia e já entramos numa guerra que envolve aí os principais atores mundiais, né? Os principais produtores e consumidores de todos os insumos necessários para que a gente faça tudo na economia, mas, sobretudo, esses bens de capitais mais essenciais, como aço e petróleo, gás, energia, de uma forma geral. Isso tudo tem um impacto enorme no custo desses insumos, tá certo? Esses insumos, o custo desses insumos
por consequência, tem um impacto enorme agora na viabilidade dos projetos em andamento e dos projetos futuros que precisam ser licitados e concessionados. E se a gente não tiver uma política de atenção a essa cadeia produtiva de suporte a esses investimentos na área de infraestrutura, isso vai se tornar um gargalo cada vez maior. A gente está vivendo um problema agora muito sério com a questão do contrato da Ponte Salvador-Itaparica. Temos vivido também um problema semelhante com o contrato do VLT. A FIOL também passa por problemas dessa natureza. Provavelmente Porto Sul vai passar também por problemas dessa natureza, porque os custos de investimento nesses setores subiram muito. E subiram, sobretudo, em função de fatores externos, tá certo? Subiram em função basicamente, do aumento do dólar e do aumento do custo, tanto dos minerais, né? Sobretudo minério de ferro, quanto da energia. A gente esquece, por exemplo, que o aço 40% é energia, carvão, etc. Gás, etc. Então, assim, se a gente não tiver uma política nacional, como, por exemplo, tem a China, que sofre muito menos com esse tipo de variação do que nós, no Ocidente, é bem possível, bem provável que uma série desses projetos, dessas propostas que a gente tem aí para o futuro, elas vão se tornar inviáveis. Não só vão se tornar inviáveis, como também as que permanecerem viáveis terão um custo maior, tanto pelo custo em si desses insumos, quanto pela percepção de risco dos investidores, que vai querer precificar isso também nas suas propostas. Isso aí. Fechou, Clamar? Ele já falou, né? Você fechou os outros? É só para fechar, os principais resultados do estudo são esses aí. O estudo concluiu, né, que a ferrovia possui mercado com potencial para quadruplicar sua movimentação até 2046, isso está espelhado naquelas estimativas, né? A malha ferroviária baiana em condições precárias, está em condições precárias, com baixa produtividade, né, se comparado a outras ferrovias do país. Foram elaboradas as propostas de intervenção naqueles 3 cenários, né, que nós apresentamos. Esses níveis de intervenção, de acordo com os resultados obtidos, são viáveis. E o retorno, isso aí me parece bem tautológico, né? O retorno socioeconômico é atingido quanto maior for o nível de intervenção. Porém, também, isso está relacionado, obviamente, o CAPEX também vai ser maior, né? Isso aí acabei não tocando, né? Porque a gente também se concentrou no impacto disso nos termos socioambientais também. Eu apenas suprimi para a gente não se perder muito em algumas questões, se a gente fosse aproveitar cada uma delas, isso tomaria muito tempo, né? Então, isso aí foi importante porque corroborou o fato de que o melhor resultado para a intervenção mais generosa, né, poderia ser complicado. Então, se optou, mais uma vez, se recomendou que fosse feita uma intervenção conservadora, né, para evitar problemas dessa natureza. Na verdade, foi recomendada a intervenção moderada. A intervenção conservadora já é um pouco mais Não, acanhada. realmente tem razão, mas eles disseram aí no final conservadora. Eles mesmos, então, cometeram um erro aí. Na verdade, a
a intervenção que foi recomendada é a intervenção intermediária, a intervenção moderada. Até porque a própria intervenção conservadora, ela tem um intervalo ali, um gap, onde ela dá um retorno negativo, né? Tem uma taxa de retorno, um PPL negativo. Isso foi dito. Isso foi dito que era moderada. O que está falando aí é que podem haver complicações de ordem regulatória sim, sem dúvida. que imponha uma intervenção conservadora. Se for além dela, não quer. Fica entendido. Agora, Matheus, até te perguntar esse último ponto aí sobre o modelo de simulação da viabilidade socioeconômica, né? Ele dá a entender aí que esse modelo foi entregue, eu não me lembro disso, não. Ele foi é porque aí é só o sumário executivo, mas o trabalho todo aí são 8 relatórios. Não, eu sei, mas esse modelo pressupõe o quê? Você teria um software? Eu não vi isso no material, não. Não, veja, a gente não está falando de um modelo complexo como o modelo de equilíbrio que a gente está trabalhando. Então, é um modelo... Mas isso aí é um modelo que a gente usou para estimular o CAPEX, o OPEX e aqueles modelos socioeconômicos, não é isso? Mas é o que eu estou lhe dizendo. O socioeconômico dele não é um socioeconômico tão abrangente quanto que a gente está propondo fazer agora, não. Ele é aquela coisa assim, pô, eu tenho um benefício direto que já é a redução do custo do transporte, que ali está na casa de 60%. Aí eu tenho um benefício extra, que é o retorno em impostos. É isso? E tem uma terceira parte que ele chama de benefício socioeconômico, mas que já é um benefício que a gente poderia dizer que é econômico mesmo, né? Que já é um benefício no próprio retorno do usuário. E não chega a analisar geração de emprego, renda, outras variáveis como a gente está se propondo fazer com o modelo de equilíbrio. Então, na verdade, é uma coisa muito mais simples. Eu só falei porque, mesmo sendo simples, se ele disponibilizasse, já poupava trabalho para o futuro. Né? A gente pode falar com eles, talvez eles possam passar isso para a gente. Ela abrir para debate agora. Bom, gente, vamos Fechar aqui. descer. Se fechar, não vai comprometer a outra. Ok, pessoal. Deixa de compartilhar, senão eles não estão vendo. Tira compartilhar. Gente, e aí, alguém quer fazer algum comentário, pergunta, esclarecimento? Grande? Jovem, eu prestei atenção e vou querer primeiro ouvir melhor a gravação, curtir um pouco mais as informações que foram dadas, inclusive, pelo nosso povo, e os comentários de Matheus, para depois eu poder falar mais adiante, está entendendo? Esse é um assunto muito importante e que a gente tem que pensar, eu acho, na mais-valia de futuro desenvolvimento, né? Não vai existir um desenvolvimento de um projeto desse ou de um investimento desse se não tiver uma ação de governo. Né? A gente sabe que é muito difícil que a velhice disponha disso, se disponha para aquilo. Né? As ideias iniciais dela foram ridículas. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer um pouquinho para ver que taxa de retorno, de desenvolvimento, a gente pensa em ter. Né? O grande negócio que a gente coloca é
Se eu não tiver um trem andando, como é que eu vou desenvolver a área de mineração? Como é que eu vou desenvolver aquela área de um grande potencial lá de Juazeiro de frutas? Né? Como é que eu chego ao porto com isso? Como é que eu chego ao porto com o desenvolvimento lá da nossa área de grãos? Né? O trem é essencial. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso e pensar, quando eu vejo que a gente está estudando uma solução em cima de um traçado que a gente tem, né? Será que esse é o traçado mais viável e econômico que a gente iria para o nosso desenvolvimento? É isso que eu me pergunto. Eu não tenho capacidade de falar muito sobre isso. O Matheus, por exemplo, tem um conhecimento muito mais profundo, o Edgar, do que a gente, para falar disso, né? Mas o que me agonia é ver a dificuldade que a gente tem em botar esse grande acervo que nós temos de patrimônio mineral para andar se eu não tiver o trem. Essa aqui é a minha grande dúvida. Então, o que o governo tem que pensar, na minha cabeça, é o quanto ele vai se exaurir mais ou menos para ter isso. Porque eu não vejo a VLI com pretensões disso e não vejo ainda a gente ser a via de interesse nem da Rumo nem da VLI. A VLI não tem captação de carga aqui. Então, esse foi o grande drama que houve com o nosso deixar de ter logística. Porque o dono dos dois setores, que é a Rumo e que é a VLI, do setor de trem, não tem nada aqui na Bahia. Não tem nada na nossa área de captação de carga. Então, quem é o interessado por criar condições de deslocamento de carga vai ser o governo da Bahia. Então, essa aqui é a discussão que eu acho que a gente precisa ter e saber qual é o melhor caminho na quantidade de trilhos que vão ser necessários se colocar ou não, o que é vai ser mais viável economicamente para a gente dar vazão a isso. Né? A nossa reserva de minério naquela área lá de cima de Juazeiro do Norte é imensa. Na área aqui, descendo da Fiol, descendo mais para o lado de cá, também é imensa. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Vamos fazer um entranhamento Fiol e FCA? Qual é a proposta que a gente tem? Porque eu não acredito que a VLI esteja interessada em bancar estudos para a gente. Então, somos nós que temos que procurar os nossos caminhos para viabilizar essa coisa chamada desenvolvimento mineral. É a única forma. Minas foi para onde foi porque botou trem. O Pará foi para onde foi porque botou trem, botou porto e acabou. Nós não temos isso. Nós temos aí uma ameaça hoje do porto de Aratu e do porto de Salvador, dizendo que vão ficar inviáveis com as tormentas, com as tempestades, com não sei o quê. Eu tenho 76 anos, nunca ouvi falar em tormenta e tempestade que inviabilizasse Aratu. Aratu tem sempre uns dias que não trabalha, porque os equipamentos eram todos a céu aberto. Está chovendo, você não pode transportar granel líquido.
Se você acobertar tudo, fizer a operação toda tampada, você vai trabalhar os dias todos. Está entendendo? Então, o estudo que chegaram à conclusão que Aratu não vai ser viável é em cima dos dias parados de Aratu. Choveu, ele para, pô, claro. Eu vou transportar numa esteira vagabunda que a gente tinha lá. Depois de muitos anos, a gente conseguiu fazer uma modernização lá, com a briga do diabo. Com chuva, eu não consigo transportar. Então, acho que é por aí. Por isso que como eu não sou expert como vocês, eu vou beber do que foi falado, de tudo, com mais calma para ouvir. Tá? Perfeito, tá? Utilizar o material. O pessoal, o CREMA diz que vai disponibilizar o material para a gente colocar no grupo aí. Olha. Mais algum comentário? Algum comentário mais, gente? Vocês querem mais alguma coisa? Quero ouvir os especialistas. Eu só gostaria de aduzir, né, que, nesse primeiro momento, nós nos limitamos ao estudo da malha ferroviária. Esse estudo, na verdade, ele estava atrelado à versão anterior do PDLT, né? Que foi a atualização do PDLT. E o que a gente poderia fazer por aqui era apresentar também, já aos poucos, Matheus, ver se é possível, e apresentar um pouco da evolução tanto das conclusões do PDLT que foi finalizado, né, recentemente, em 2020, né? 2021, né? 2021, né? O relatório, né, Matheus? Início de 2021, né? O PDLT, eu acho que é de final de 2019. O último relatório, eu acho que acabou saindo em 2020, mas tudo bem. Mas ali o último... Mas a gente tem uma equipe hoje trabalhando na manutenção e na atualização permanente. Exato. Então, assim, hoje a gente tem uma capacidade, por exemplo, de simular novos projetos dentro da nossa base de dados e no nosso sistema de modelagem matemática da malha. Tá? Tem uma coisa que eu queria comentar aí, que o Fernando falou, que eu acho importante, da necessidade da gente dar os próximos passos. Né? Esse estudo que a gente fez, na minha opinião, assim, em termos metodológicos, foi um estudo mais consistente que foi feito até hoje para a Ferrovia FCA, desde que eu entrei no Estado. Tem uns 16 anos que eu entrei no Estado, até hoje não vi trabalho feito com essa densidade sobre a Ferrovia FCA. Só que ele, na verdade, ele aponta a necessidade de uma série de aprofundamentos. Como o próprio Trump falou, a gente tem aí um estado de uma riqueza mineral, uma diversidade mineral e de uma riqueza mineral absurda. Nós podemos ser considerados assim o Cazaquistão do Brasil. O Cazaquistão é o país que tem a tabela periódica inteira. Acho que a gente tem quase isso aqui. Tão rico, tão diversificado que é o nosso estado. Então, eu vejo a necessidade, sim, da gente estudar. Isso é uma proposta, na verdade, que já foi encaminhada para a NTT, já foi encaminhada para o Ministério dos Transportes. É sabido que, para se conseguir concretizar qualquer tipo de investimento nessa área, é preciso fazer uma articulação política muito forte, é possível se articular, inclusive, com outros entes federados e tentar achar convergência de interesses, etc. Talvez esse ano realmente não seja o mais propício, em função de toda questão aí eleitoral que a gente vai ter, etc. E a gente espera que
o ano que vem seja mais alvissareiro nesse sentido, mas tem uma série de coisas que eu acho que a gente pode começar a pensar em fazer estudos específicos. E aí é necessário que a gente trabalhe em parceria com os setores interessados, não só com o setor mineral, como também com a indústria, com o agrobusiness, etc., que é quem tem real interesse nesse tipo de investimento. Então, eu estou colocando aqui, viu, Trump? Nós estamos aqui abertos, se tiverem aí parcerias possíveis, interessados, gente interessada em desenvolver novos estudos. A gente tem hoje aí um marco regulatório que já nos permite pensar até em ferrovia estadual, o short line, né, que são pequenos ramos e tudo. E isso a gente tem total condição de conduzir por aqui, fazer estudos e em parceria com o privado ou com outros entes federados também, a gente pode pensar numa linha desse tipo. Isso. Perfeito. Muito bom, Matheus. Estava falando do PDLT porque seria bom, dia desses, a gente apresentar já alguns resultados do atual trabalho que tem sido desenvolvido pelas plantas do PPE. Inclusive, a gente recebeu um relatório recente, esse relatório 3, que traz dados bem atualizados de alguns projetos em curso na Bahia. Eu comecei a ler hoje, Matheus, por conta da semana passada. Tem alguém aí com o microfone aberto que está dando uma interferência aqui, eu não estou conseguindo ouvir direito o som aí da sala. Não é aqui, não. Será que é trame? Não, está todo mundo fechado. O trame está fechado. Tá. Só se fecharam agora. Bota ali em pessoas. Mas aqui o microfonezinho. Pessoas. Mas estão bem abertos. Só tem o nosso. Só tem o nosso. É interessante discutir o PDLT, porque no PDLT a gente tem uma visão mais integrada da relação entre os modais e necessidade de realizar investimentos nos setores, né? Eu acho que o que a gente focou apenas no setor ferroviário para simplificar nesse primeiro momento. Bom, aí Matheus usou uma palavra-chave aí importante, que a gente vai discutindo e vai sempre pensando nos próximos passos, né? Quais seriam os próximos passos? Eu anotei aqui, desde a última conversa que a gente teve, alguns temas que nós precisávamos ter respostas, né? Na última apresentação do PNLT, ficou um ponto muito ainda estranho para nós, que é o aparecimento no cenário 3 do hub logístico na região de Salvador. Algo que não ficou muito claro como é que ele seria viabilizado. Mas essa é uma possibilidade anterior, né? Não, é o que foi apresentado terça-feira. PNL. O PNLT ele também levantou questões com relação a cargas gerais, e se ficou com uma dúvida, ou seja, são questões que ainda estamos por ter respostas ou por ter conhecimento. Pode ser que alguém já tenha isso de forma clara, como essa questão das cargas gerais no Centro-Oeste. Outro tema que a gente também, eu identifiquei aqui, não sei se vocês concordam, é o uso de contêineres nas ferrovias. Algo que a gente precisa tomar mais conhecimento, pelo menos nós não temos essas informações suficientes,
talvez vocês tenham, mas me pareceu outro tema que precisávamos dar atenção. Temos aí também a proposta da ferrovia Fico São Mateus, da VLI, não é? Que é uma proposta que diz respeito à Bahia diretamente. Mateus agora levantou uma questão que faz uma associação, que a gente precisa compreender a associação aí entre as cadeias produtivas, né, e vinculadas aos elementos de infraestrutura. São elementos de ferrovias e rodovias. E, nesse sentido, talvez essa conversa que Grão-Master está sugerindo, de pegar da gente compreender o plano de logística, talvez complete esse quadro aqui que a gente, de dúvidas, ou acrescente novas dúvidas. E tem outra questão, que é um pouco diferente das anteriores, que, digamos assim, uma ação política para discutir a VLI, que é uma indicação desse projeto aí, né? Esse projeto, essa ação política é uma ação que é imediata. Evidentemente que não se pode esperar que essas coisas possam acontecer daqui a um ano, ou depois que o novo gestor do Estado seja reconhecido. Até lá, o mundo já mudou, já capotou 3 vezes. Né? Isso é uma coisa. E Mateus comentou aí a necessidade da gente fazer também estudos específicos ou discussões específicas com os interessados. Bom, então, eu acho que tem uma série de questões aqui que a gente precisava organizar para saber quais são os próximos passos que a gente pode ter e dar prioridade, digamos, a uma sequência. Nós começamos agora, nós só temos 2 reuniões, então não vamos querer encontrar uma solução agora. Nós estamos agora, a gente está em março, seria até difícil, por exemplo, recorrer ao auxílio, chamar alguns especialistas para debater o tema aqui conosco, né? Não é difícil, não. Acho que é possível. Legal isso, né? É possível. PNLP, acho que não é difícil trazer gente, porque esse governo federal, né? Repare, nós estamos... especialistas na área. A gente, Mateus, não sei se você lembra, Trami, lembra? A gente conversou naquele dia daquela proposta que nós temos de fazer rodadas de discussão com pessoas que possam nos dar luz, que possam dialogar com a gente sobre algumas dessas questões, que possam responder a algumas dessas questões que, digamos assim, um trabalho técnico de análise de viabilidade a partir dos custos, dos traçados, etc., não são suficientes, porque vai depender de estratégia de empresas. Vai depender, por exemplo, de uma estratégia chinesa, por exemplo. Então, acho que para responder algumas dessas questões, a gente podia fazer uma programação de rodadas, identificando quem são as pessoas ou instituições que a gente pudesse trazer para esse conjunto aqui e a gente fazer uma... Sim. Eu vou pedir desculpas, mas eu vou ter que encerrar minha participação aqui, porque tenho que atender uma pessoa, tá marcada comigo 3h30, mas Creomar está aí nos representando e que vocês definirem aí, para mim tá bom. Uhum. Ok? Mas nessa E aí, na próxima a gente continua. Ok. Então, a gente podia tentar organizar aqui, nós aqui, talvez com a ajuda de Creomar, a gente sentar e fazer uma proposta de encaminhamento. Como é que a gente pode organizar, quem são os convidados que a gente quer fazer um diálogo, inclusive que pode ser na área do empresarial local, nacional ou até internacional,
né? Boa. Fazemos isso virtualmente. Os itens que você botou aí, eu estou de acordo com todos eles. Tá ok. Tá ok? Então, A gente se fala. a gente faz a sugestão e bota no grupo nosso do WhatsApp para a gente refletir e depois voltar a discutir. Você chegou a fazer, Beleza, então. chegou a fazer uma ata da reunião? Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Um abraço. Valeu, tchau. Não, tá gravado. Não, porque às vezes é bom também botar por escrito alguma coisa. Né? Ok. Trame, você ouviu aí? Ou você... Trame congelou, eu não sei se já saiu. Maria Amélia, Rogério e Marta. Olha, eu concordo com as suas colocações, então aguardo o que você vai propor, e dentro daquilo que eu conversei também aí com o Matheus, eu acho que a gente não tem muito caminho hoje, porque estamos num problema colocado pelo Matheus, que é fim e início de um governo. Como a gente não tem umas pré-definições, é difícil. Mas eu acho que a gente pode avançar, adiantar nas análises e umas pré-definições para o assunto não ficar morto. Porque nós temos ainda 9 meses deste ano e depois nós temos a posse do outro vai começar a andar. Então, eu acho que a gente tem que trazer matérias consistentes para discutir mesmo. Porque esse trabalho é um trabalho muito bom, mas é um trabalho pensado em cima da recuperação da malha da VLI. E não como uma coisa pensada em cima de uma malha para o Estado. Está entendendo? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que levar. Tá? Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço.